Glória a Deus. Lucas. Aleluia, Senhor. Tu és aquele que acalma nosso coração, Senhor, nossa vida. Tu és aquele que está no controle de todas as coisas da nossa vida, meu Pai. Aleluia. Santo, santo és. Aleluia. Interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se eu pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. O seu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Queremos ver essa dupla mais vezes, hein? Aí, cantando e tocando ao Senhor, louvando ao Senhor. Meus queridos, vamos ler a palavra de Deus, nos colocando de pé. Abra no livro, no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, do versículo 35, aliás, só o versículo 35.
Esse texto aí já deve estar bem desgastado na sua Bíblia, de tanto ler, não é? A gente vai ler mais um pouquinho. Está aí para a gente ler, não é? Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 35. Quem achou, diga amém. Amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Podemos assentar, irmãos? Passemos. Disse-lhes Jesus. Quem disse? Jesus. O que Jesus disse? Passemos para outra margem. O Senhor deu uma orientação, uma ordem para eles. Eu gostaria de, nessa tarde abençoada, compartilhar com os irmãos a respeito das lições aprendidas na obediência. É interessante que as lições que aprendemos na obediência nem sempre são vêm de situações cômodas ou agradáveis. Às vezes ocorrem situações difíceis quando obedecemos. O texto nos diz que após um dia de muito trabalho, muito cansativo, o texto não fala que foi um dia cansativo, mas se você observar o capítulo 4, o início do capítulo, você vai perceber que foi um dia cansativo. Foi um dia que o Senhor despendeu todo ele, investiu todo ele ensinando, pregando. E as parábolas, você vê, ele fala aí a parábola do semeador, depois explica a parábola, depois a parábola da candeia, depois a parábola da semente, depois a parábola do grão de mostarda, e depois diz porque Jesus falou por parábolas. Nós vemos aí quantas parábolas o Senhor ensinou nesse dia. Isso aqui é um resumo do dia, não é? Então a palavra do semeador, amém? A parábola da candeia, no verso 21, a parábola da semente, no verso 26, a parábola do grão de mostarda, no 30, não é? E depois, então, no final do dia, já sendo tarde, ele disse para os discípulos, Jesus disse, passemos para outra margem. E, naturalmente, imagina Jesus falando com você pessoalmente, passemos para outra margem, não pensaram duas vezes, eles já tomaram a posição, embicaram o barco para o outro lado do rio, do lago, que é também chamado um lago tão grande, que é chamado de mar. Irmãos, despediram a multidão. No verso 36 fala que assim como estavam, isso é, Jesus estava dentro do barco, porque ele ensinou de dentro do barco. Eles então, irmãos, entram no barco e seguem para o outro lado, e vários barcos os seguem, vão com eles. Mas acontece, irmãos, algo aqui logo no início. A primeira lição que a gente aprende, irmãos, com a obediência a Deus é que nem sempre quando obedecemos a Deus o caminho se torna tranquilo. Não é? Nem sempre quando obedecemos a Deus o caminho se torna aplainado. Nem sempre quando obedecemos a Deus, irmãos, o mar está calmo, se torna calmo. Nem sempre quando obedecemos a Deus, nós somos isentos de tempestades. É o texto. Passemos para outra margem. Então começaram a atravessar o mar, irmãos, depois que despediram a multidão. Mas a primeira lição é essa, verso 37. Levantou-se um grande o quê? Temporal de vento. Ora, Jesus estava no barco, eles estavam obedecendo Jesus, mas levantou-se um temporal. Servir a Deus, muitas vezes, irmãos, passa pelo temporal. E você, com certeza, eu estou certo que a maioria de nós, se não todos nós, sabemos disso já por experiência, né? Que ao servir a Deus, nós também enfrentamos temporais.
E é importante que a gente saiba disso para que a nossa fé não vacile, para que a nossa fé não enfraqueça, para que as nossas mãos não se afrouxem, para que nossos tornozelos, irmãos, não amoleçam, para que nossas pernas não se enfraqueçam, para que nossos olhos, irmãos, não fiquem turbados, para que o coração não enfraqueça. Take heart. Tome força, né? E vá em frente, porque o Senhor está no teu barco. Mesmo quando você está fazendo a vontade dele, vem um temporal. O Senhor está no teu barco, e o Senhor está no barco não é garantia de que nós não vamos enfrentar um temporal. Não é garantia que nós não vamos enfrentar ventos fortes. Não é garantia de que o mar não vai se agitar. Muitas vezes alguém perde a fé por isso, porque ele cai nessa ilusão. Alguém prega isso para ele, alguém ensina isso para ele, de que olha, você vai desanuviar, amém. Os demônios vão desanuviar mesmo, vão cair fora, vão sair fugindo. Mas há situações, tempestades que nós temos que passar. Nós enfrentamos a perda de um ente querido, às vezes a perda até de um emprego, enfrentamos uma enfermidade, enfrentamos, irmãos, uma decepção, mas fica firme. Amém? Fica firme, fica no barco, não salta do barco. Alguns erram quando saltam do barco, aí pronto, aí já era. Tempestade engole ele. Fica no barco. Jesus está no barco. Jesus está na nossa vida. Nós estamos nele e ele está em nós. Fique firme. Então essa primeira lição, irmãos, nós enfrentamos temporais, mesmo obedecendo o Senhor, e o Senhor, irmãos, no nosso barco. Verso 37, levantou-se grande temporal de vento. Nós vemos que quando Jonas desobedeceu a Deus, veio temporal. Mas aqui os discípulos estão obedecendo a Deus. Agora, irmãos, a pergunta que nós fazemos nesse texto ainda, começando, o que é melhor? Nós enfrentarmos um temporal fazendo a vontade de Deus, com Deus dentro do nosso barco, ou enfrentarmos um temporal em desobediência a Deus, longe da presença de Deus? Com Deus? Todos enfrentam, mas é melhor com o Senhor, porque o final, aleluia, o final é que são elas. A vida do crente, a bênção da vida do crente, irmãos, é que nós sabemos o final. O final é bênção. É a historinha da criança, que nós já contei aqui várias vezes, mas vale a pena contar de novo. Que estava na escola dominical, e a professora começou a contar sobre o sacrifício de Abraão, que Abraão teve que oferecer Isaac em sacrifício. Lembra disso? Então a professora está contando a história. Então Deus pediu que Abraão levasse seu filho Isaac, colocasse lá em sacrifício e sacrificasse o seu filho Isaac. E uma das criancinhas que estava ali, né, talvez a primeira escola dominical dela, porque a nossa já sabe o final, né? E a outra já sabia o final, então está contando a história. E a criancinha que estava ouvindo pela primeira vez começou a chorar desesperada. Chorar, quem não choraria, né? Qualquer pessoa sensível. E eu falei, não é possível que o próprio pai vai imolar, vai sacrificar o filho, e que Deus está pedindo uma coisa dessa. Ela começou a chorar, e a coladinha do lado perguntou, por que você está chorando? Não, Abraão vai matar Isaac. A outra disse, não, fique tranquila, porque as histórias de Deus sempre terminam bem. A prova vem, mas sempre termina bem. E nós sabemos o final. Terminou bem, não é? Glória a Deus. Então, irmãos, fazendo a vontade de Deus, nós enfrentamos a tempestade. Levantou-se um temporal de vento, as ondas se arremessaram contra o mar, o barco, de modo, irmãos, que o barco já estava a encher-se de água. Outra lição que parece que o barco vai afundar. Primeiro vem a tempestade, mas depois a outra lição é que nós estamos fazendo a vontade de Deus, estamos andando com Deus, Jesus está em nossa vida, está no nosso barco, e parece que a tempestade vem, a gente aguenta, mas daqui a pouco não é mais a tempestade só de vento, o vento empurra a água para dentro do nosso barco, e parece que o barco vai naufragar.
E nós começamos a falar, puxa, mas eu não sou servo de Deus. O que está acontecendo? Mas aqui está nos ensinando, irmãos. Fique firme. Irmãos, é fácil pregar sermonetes para crentinetes, para cristianetes, mas pregar sermões para cristãos é mais difícil. Mas você é um cristão. Amém. E a mensagem que estamos trazendo é a mensagem da palavra de Deus. Não é sermonete, não, é sermão, é palavra. Amém. Amém. Você não é cristianete, você é cristão. Ô, glória! Ô, meu filho, dê glória a Deus mesmo. Vai dando glória a Deus. Vai gemendo, vai chorando, mas dando glória a Deus. Porque o final é doce. O ímpio é diferente. Parece que a vida dele vai legal, tudo bem. Daqui a pouco vem o desastre. É comum a gente observar isso. Pessoas rejeitam a Deus, abandonam a Cristo, até renega a fé, até fala da fé que um dia serviu, fala de irmão com quem conviveu e parece que vai tudo bem. Ah, meu irmão, é só uma questão de tempo. Vem o desastre. E o pior é que às vezes não tem recuperação. Mas o crente não. O crente não. O crente passa pela tempestade, a água entra no barco, parece que nossa vida vai afundar, mas não vai não. E o lado de fora alguém fala, tá vendo fulano? Olha lá, tá na igreja, olha lá a luta que ele está passando. Essa pessoa está falando, não sabe, o pé dela um pouco vai resvalar e não tem quem segura. Salmo 73, irmãos, fala isso claramente, que meus pés quase resvalaram. O salmista, né, diante de Deus, aquela angústia, né? Aquela angústia, irmãos, que é bendita angústia, aquela angústia diante de Deus, falando com Deus. Ah, que angústia triste, que angústia angustiosa, que angústia aflitiva, é a angústia sem Deus. Ela é amarga, não tem escape, não tem saída, não tem conforto, não tem consolo, não tem refrigério. Mas nós temos, aleluia, o crente tem, dê glória a Deus, aleluia, dê glória a Deus, irmãos. Que lições lindas a palavra de Deus nos ensina, irmãozinho. Você está andando com o Senhor, você está na casa do Senhor, você está sendo fiel ao Senhor, está passando por uma tempestade, às vezes parece que o barco vai afundar. Eu te digo em nome de Jesus, você já sabe o final da história. Então, irmãos, a segunda lição, parece que o barco vai afundar, encheu-se d'água. Olha bem aqui, primeiro foi um temporal só de vento, não foi de chuva. Como diz os grandes conhecedores lá da geografia, né, bíblica, lá no mar da Galileia tem muitas tempestades de vento. É um túnel de vento por causa das montanhas. O mar está situado entre as montanhas, então cria um túnel de vento. E às vezes não tem chuva, mas o vento é tão forte que ele empurra a água para dentro do barco. Então arremessou-se contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, estava já enchendo de água, parecia que vai naufragar. Segunda lição, é a aparência. Não olhe para a aparência. Nós não andamos por vista. Primeira lição da vida cristã, vamos dizer, uma das primeiras: não ande pelo que você vê, ande pela fé. A Bíblia fala claramente, o apóstolo Paulo, que aquilo que nós vemos, irmãos, é passageiro, é temporário, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Nós andamos pela fé. Nós não andamos pelas aparências que esse mundo nos mostra, pela pintura que o diabo faz às vezes. Às vezes faz uma pintura linda de alguém que está no mundo. Ah, que pessoa feliz, tudo dá certo para ele. Irmãos, mentira do diabo. Mentira do inimigo. Ele pinta um quadro lindo do mundo. Ah, olha, está vendo? Saiu da igreja, melhorou. Ah, vai ver. Os dias estão contados. Se não se arrepende, se arrepende, volta. Deus faz.
Ah, fulano nunca entrou na igreja evangélica. Olha que coisa a vida dele. Olha o carrão dele. Está pendurado no cartão de crédito. Pensa em se suicidar porque não tem como. Ah, irmãos, não olhe a aparência. Ande pela fé. Você serve a Deus? Jesus está obedecendo ao Senhor? Ele está dentro do teu barco? O vento está forte? Parece que vai afundar? Não vai afundar, não. O Senhor está contigo. Deus tem só bênção para o seu povo. No meio das aparentes temporais da vida, irmãos. Então, mais uma lição, irmãos, linda aqui que nós aprendemos quando nós estamos obedecendo ao Senhor. Mais uma lição aprendida na obediência ao Senhor. A primeira é que enfrentamos temporais. A segunda é que, irmãos, parece que o barco vai afundar. Eu vou voltar aqui, parar aqui um pouquinho mais. Aparência, não ande por aparências. Às vezes você está orando para alguém da sua família e parece que a coisa piora. A pessoa até fala, quanto mais rezo, mais assombração aparece. Então parece que a coisa aparentemente. E o inimigo é mestre em fazer isso, irmãos. Quando nós começamos a orar por alguém, ele cria uma situação para a gente desanimar de orar. Para desanimar. Não vai dar certo, já estou orando há tanto tempo. Não vai dar certo, olha aqui, ó, parece que está. Pedir para parar de beber, parece que está bebendo mais ainda. Não. Pedir para ser mais calmo, parece que está mais nervoso. Pedir para parar de comer as unhas, está comendo os dedos. Confia, vai orando. Nosso negócio é com Deus. Nosso negócio, irmãos, é pela fé. Paulo disse, eu criei, por isso falei. E Paulo diz novamente, a primeira carta aos Coríntios, que nós andamos pela fé. Muito bem, não olhe a aparência. Então, terceira lição. Eu quero chamar a atenção aqui para a gente juntos aprender, irmãos. É que quando nós estamos passando por essa luta pela tempestade, parece que o barco está afundando. Parece também que Deus esqueceu da gente. Como é que nós sabemos? Olha aqui o verso 38, irmãos. Depois que o barco estava se encher d'água, verso 38. E Jesus estava na popa do barco, lá atrás do barco, fazendo o quê? Dormindo. É um preguiçoso. Dormindo, porque estava cansado. Foi um dia difícil. Volta aqui no capítulo 4, aqui, o início fala, foi um dia pesado. Estava cansadíssimo. E o Senhor entrou no barco, enfrentou tempestade terrível. O barco estava entrando água, irmãos, mas ele continuava dormindo. Por quê? Tranquilidade. Ele sabia que tudo estava sob controle. Mas ele está dormindo. E quando nós estamos assim, irmãos, a primeira coisa que vem ao nosso coração é isto. Deus me abandonou. Deus está dormindo. Deus não está me ouvindo. Parece que o céu se torna de bronze. Trancado, fechado. As orações se tornam pesadas, às vezes nem oramos. Não é que nem oramos, parece que não oramos, porque nós gememos. Não tem palavras. Alguns chegam diante de Deus, irmãos, alguns de nós, e falam assim, Senhor, o que eu tenho mais para falar? Já falei tudo. Já chorei todas as lágrimas. Já usei todos os argumentos. Já orei de todo jeito. Já fiz todos os tipos de propósito. Não tem jeito assim? Propósito disso, propósito daqui, propósito daqui, propósito. Já fez tudo, já faz uma lista de propósitos. Meu Deus, já fiz propósito de tudo que eu conheço. Já pergunto, irmão, tem algum propósito aí? Algum propósito desconhecido? Para eu também fazer? Amém. Glória a Deus pelos propósitos e continue, porque é sempre bênção. Mas parece, neste momento, irmãos, emocionalmente, que Deus está dormindo. Está lá no travesseiro, Deus cansou-se e Deus está dormindo. Você já sentiu assim? Quem de vocês aqui já sentiu assim, né? Fazendo a vontade de Deus, enfrentando tempestade. Fazendo a vontade de Deus e parece que o barco está afundando. Fazendo a vontade de Deus e orando e clamando e fazendo o propósito, parece que Deus não ouve. Eu pedi para levantar a mão, senão todo mundo, pelo menos muitos vão levantar. Começando comigo.
Mas a palavra, quando a gente vai à palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus começa a nos sarar. Que nós lemos aqui no Salmo 107. Enviou-lhes a sua palavra e os curou, e os sarou. E livrou-lhes do que lhes era o quê? O que é mais mortal, irmãos, do que perder a fé? Deus me livre de qualquer um de nós perder a fé. Tem que ser, quando a gente lê aquele texto de Paulo que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? Dinheiro? Não, a fé. Ele faz isso, irmãos, como um canto, como ápice, irmãos, de uma sinfonia. Imagina uma sinfonia que começa em tons baixos, aí vai subindo, de repente ela vem aquela apoteose lá em cima e ela termina. O povo está quase... Não é? Essas sinfonias lindas que começa aqueles tons baixos, vai trabalhando aqui, tocando uma corda do nosso coração ali, tocando outra corda lá, aí vai subindo aquela harmonia, então vai tocando, aí chega no clímax da sinfonia, irmão, no ápice, irmãos, no zênite, como diz alguém, né, da sinfonia, e aí então termina com aquela nota vitoriosa de júbilo, de êxtase. É o que Paulo faz aqui, quando Paulo diz: ó, combati o bom combate, acabei a carreira. Aí ele vai lá em cima: mas eu fiz, oh, aleluia, eu guardei a fé. Fui perseguido, fui apedrejado, largado como morto lá fora de, parece que Troade, depois de apedrejado. Me deixaram fora da cidade porque eu já estava morto, já pensaram que eu tinha morrido. Mas Paulo se levanta e entra na cidade de novo, igual um defunto ressuscitado. Todo quebrado, todo cortado, todo arrebentado. Vem Paulo, gente, Deus me guardou. E continuou pregando. Quantas vezes no naufrágio, algumas vezes chicoteado. Era para ter pendurado a chuteira logo. Não dá mais. Cansei. Eu me lembro da história de um homem, a filha dele contou para nós, muitos anos atrás, ela contou para a gente, lá no Amazonas, e ela disse: olha, um dia meu pai chegou na igreja, colocou a Bíblia em cima da geladeira, nunca mais pegou a Bíblia, nunca mais foi para a igreja. Cansou. Que triste. Porque alguém não falou para ele isto. Talvez alguém não soou essa trombeta e disse para ele: meu irmão, quem obedece a Deus também passa por tempestades. Quem obedece a Deus também parece que o barco vai afundar. Quem obedece a Deus às vezes clama ao Senhor no momento de luta e parece que Deus está dormindo, Deus não está ouvindo, parece que Deus não se importa conosco. Mas não é assim. Nós sabemos o final da história. Diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Nenhuma luta de um servo de Deus é em vão. Se não se perde um fio de cabelo da nossa cabeça, o que é um cabelo, gente? Não é nada. Tem gente que quer fazer transplante de cabelo, mas não é nada. O Clécio desistiu, né? Não é nada, irmãos, não é nada. Mas a Bíblia diz que nem um fio, está dizendo nem o menor, o que há de menor valor em nós, irmãos, o que é o cabelo comparado com o fígado, com o rim, com o coração, mesmo com o apêndice. Apêndice, esse órgão que alguém diz que não tem valor, claro que tem, ele absorve bactérias patogênicas que causa doença. Ao invés de estourar o nosso organismo, estoura o apêndice, aí vai lá, tira. Glória a Deus. As amigas, a mesma coisa. O cabelo não faz diferença alguma. Nenhum cabelo que não vale nada vai se perder. Quanto mais uma lágrima sua. Glória a Deus. Quanto mais uma súplica sua. Uma dor no seu coração. Nada. Tudo Deus usa para te abençoar, te fazer crescer, te robustecer, te alimentar e alegrar o teu coração. Aleluia. Então, irmão, o Senhor está lá dormindo.
Essa outra lição, parece que Deus dormiu. A gente lembra aqui, não tem como a gente não lembrar quando a gente lê isso aqui, lembrar, irmão, de Lázaro, né, das filhas da irmã de Lázaro, que mandaram chamar Jesus para ressuscitá-lo, para orar por Lázaro, porque ele estava muito doente. E o Senhor Jesus, né, ficou 2 dias lá, esperou Lázaro morrer. E depois ele fez algo maior ainda, ressuscitou Lázaro. Parece que ele havia demorado, parece que ele havia esquecido, mas Deus não esquece. Deus só esquece dos nossos pecados confessados. Se não confessar, ele não esquece, não. Se confessar, ele perdoa e esquece. Não fica no file, não fica no arquivo morto. Esquece. Agora, Deus não esquece de nós. Deus não esquece da nossa dor. Deus sabe qual a luta que a gente está passando aqui. E eu te digo, Ele não te esqueceu, não. A tempestade pode estar sendo forte, parece que o barco está afundando, parece que ele está dormindo, mas não está, não. Ele cuida de nós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tem cuidado de nós. Muito bem, mas tem outros mais aqui, irmãos, para nós. Parece estar dormindo, na 4ª lição, parece que Deus dorme e nos esquece. Eles gritam, mestre. Eles o despertaram e disseram, mestre, não importa que pereçamos. Parece que o Senhor, se a gente perecer, para Ele não tem nenhuma diferença. Parece, aparência, não ande pela aparência. Mas aí nós aprendemos, irmãos, que Deus sempre se importa, está sempre se importando conosco, que Deus se importa conosco. Porque quando eles clamam, irmãos, o Senhor desperta, o Senhor ouve, no momento que eles clamaram, no momento que eles pediram. No início parece que o Senhor não estava dando nenhuma atenção, está dormindo, não está importando se vamos perecer. Mas na verdade o Senhor se desperta, né? No verso 38, estão comigo aí? E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram. Quem o despertou, irmãos? Eles. A oração insistente desperta, ou seja, faz a mão de Deus agir, move a mão de Deus de alguma forma, no momento de Deus. Deus nunca age, irmãos, essa é uma notícia que a gente, quer ver, Deus nunca age na hora que a gente pensa que vai agir. E às vezes nem da forma, mas Ele faz. Mas Ele responde. E Ele concede a bênção e a gente fica satisfeito, fica feliz. Eu lembro até do testemunho de um irmão aqui, que não vou citar o nome aqui, mas ele dizer que, pastor, se Deus tivesse ouvido a minha oração, eu não teria casado com a esposa maravilhosa que eu tenho. E é verdade. Ele deve ter orado, jejuado por aquela outra. Deus falou, não, meu filho, você merece melhor esse jejum, você pode jejuar aí, que não é isso que tem para você, não. Meu irmão querido, se Deus respondesse todas as nossas orações, misericórdia de nós. Tem alguém que falou, nossa, misericórdia. Se Deus respondesse todas as nossas orações, se Deus respondesse todas as suas orações, você já estaria enrolado, irmão. Ô irmã. Tem um ditado judeu que fala que Deus não ouve oração de louco. Deus olha assim, nem dá atenção, não sabe nem o que está falando. Então, meus amados, Deus chegou no momento, o Senhor agiu, né? Eles pensavam que o Senhor não se importava com eles mesmo. Mestre, olha o verso 38, mestre, não te importa que pereçamos? Mas aí vem a outra lição, irmãos, é que Deus se importa conosco, Deus opera. Deus manifesta a sua glória, manifesta o seu poder na hora que nós menos esperamos. Você já deve ter experimentado em sua vida, se não experimentou, vai passar por essa experiência
De quando naquele momento que parece que você está mais fraco, naquele momento que parece que agora não vai mais, é que ocorre a bênção. Já experimentei muito isso nós no ministério. Você pensa, Senhor, tem mais uma gotinha de força, mano, não dá. De repente, começa aquele soprinho assim de vento. A coisa vai crescendo. Aí começa a pipocar. Pensa. E numa vez só, às vezes não, em um lugar só não, em vários lugares dessa caminhada nossa. Tanto que agora a gente já sabe, tá bom, tá na hora de Deus agir. Quando a coisa está apertada, difícil, mas fica no barco, não salta do barco. Não seja rato de barco, rato de porão, sabe como é que é o rato, né? Rato de navio que eles chamam. Não falando em sentido geral, na experiência que ele não pula, né? Não pula do barco. Diz que o rato de navio, quando ele percebe, ele está lá, né? Comendo de tudo que o navio dá, gordinho, tudo. Aí quando dá uma tempestade, que ele percebe que o navio vai naufragar, é o primeiro que pula fora. Sabe que um monte de ratinho pulando. Tem que se vire, afunde o navio. Não pule, fique, que Deus tem bênção para a sua vida. Na sua vida, estou dizendo, na sua experiência cristã, não pule da fé, não abandone a fé, não abandone a Cristo. Muitas lutas são andaimes, irmãos, que o Senhor usa para a gente crescer, subir nele. Depois aquilo não tem mais valor, mas nós já usamos, já passamos, já nos fortalecemos. Muito bem. Então o Senhor, irmãos, né, no verso 39 ocorre então a manifestação, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Quando Deus age, irmãos, é nesse momento que Deus opera, no momento em que nós estamos clamando. Milagres só ocorrem, irmãos, quando no meio há tempestade, há crises. Todo milagre que vai na sua vida foi no momento de crise. Porque se não há crise, não há necessidade de milagre. Todo livramento que vem na nossa vida é quando nós estamos, irmãos, cercados, precisando de socorro. Então, que Deus realize muitos milagres na sua vida. Ele vai realizar. E foi nesse momento, a tempestade estava rugindo ao redor, irmãos, estava envolvendo aquele barco, e o Senhor parecia dormindo, eles clamaram, e foi nesse momento que o Senhor se despertou, e eles viram o poder de Deus na vida deles, na família deles, no negócio deles. Eles veem o Senhor se levantar e fazer algo que nunca alguém tinha testemunhado antes, nem eles, nem ninguém. O Senhor se levanta, vai na frente do barco, está na popa, vai para a proa. Eu imagino o Senhor levanta as mãos, as duas mãos, aquelas mãos abençoadas, aquelas mãos grandes. Eu imagino o Senhor com as mãos grandonas, assim de 1,90 m mais ou menos, peito estufado, musculoso, foi carpinteiro. Aquele olhar assim de coragem, meio que ao mesmo tempo forte. Quando olhava para alguém assim, a pessoa logo... Os demônios então se enroscavam e caíam pelo chão. Simples olhar do Senhor. Ele levantou, foi lá na frente, levantou aquelas mãozonas dele. Acalma-te. Disse para o mar: acalma-te. Para o vento: emudece. No meio daquela tempestade rugindo, aquela barulheira terrível, aquele, irmão, ruído infernal, grito de aqueles homens, devia estar gritando, desesperados. O Senhor ergue a sua voz e a natureza ouve. A natureza ouve a voz de Deus. Vai chegar um momento, você está na tempestade, o barco parece que vai afundar, vai chegar um momento, continue orando, continue no barco, clamando ao Senhor. Vai chegar um momento que o Senhor vai levantar a mão e vai dizer: emudece,
Acalma-te, mar. Mas não se iluda, Ele está com você. Não se deixe iludir pelo diabo, dizendo que Ele não está com você. Não se deixe iludir pelas sugestões suaves, doces, que vêm do inferno, dizendo, não vale a pena. Como aqueles que, quando o Senhor estava lá, depois de curar aquela mulher que havia sangrado por 12 anos, Ele havia terminado de sarar, de curar uma mulher que havia sangrado, uma hemorrágica por 12 anos. Aí chega Jairo da sinagoga, lembra disso? E fala, Senhor, minha filha está gravemente doente, está na UTI. Vamos imaginar assim. Está entubada. Os médicos a desenganaram. Mas ela ainda vive. Está em coma, mas ainda vive. Tem uma esperança ainda. Aí chega um grupo, né? Em inglês é naysayers, né? Naysayers, negativistas. Você fala, mas não, você não pode. Você não dá, não vai dar, não vai não. Acredita aí. Aí vai, você chega lá e já foi na tua frente. Fulano? Não tem jeito para o negócio. Meu irmão, quero dizer uma coisa, jovem, criança, jovem ou adulto, se você não tem um jeito para uma coisa, você tem para outra. Se você não tem para uma coisa, eu te digo em nome de Jesus, você tem para outra. Nunca deixe alguém rotular dizendo você não tem jeito para nada, você não vai dar nada. Isso é coisa do inferno, é coisa do diabo. Você pode não ter um jeito para fazer uma coisa aqui, mas há algo que você tem. E descubra, Deus vai te mostrar. E faça bem, e você vai ser uma bênção. Deus vai te abençoar. Peça ao Senhor, Senhor, me ajude. Eu quero saber para que o Senhor me deu, os talentos para que o Senhor me deu. E não se importe porque os outros não. Eu quero que você seja isso, seja aquilo. Não. Vê o que Deus tem para você fazer, vai fazer. Não se compare com os outros. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Dá essa merda. Deus quer que você seja feliz naquilo que Ele criou para você ser. Você vai ganhar muito, vai ganhar pouco, esse é o mínimo. Interessante que você tenha uma vida satisfatória, feliz, e quando você terminar essa caminhada terrestre, você olha para trás e fala, Senhor, obrigado porque eu vivi o teu plano. Vivi o teu plano, cumpri o teu propósito. Como Jesus diz aqui no final, Senhor, obrigado. A oração de Jesus é extraordinária, porque eu glorifiquei-te na terra, cumprindo o propósito para o que me enviaste. Você tem jeito sim, irmão. Você tem jeito sim, irmã. Só descubra. Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, então, o Senhor mostra que Ele age, faz o que tem que fazer, meus amados, quando nós clamamos. Ele mandou acalmar o mar, mandou emudecer o mar. E o mar ouviu, a natureza ouviu a ordem do seu Criador. Jesus é o Criador. E Ele está no nosso barco, pode ficar tranquilo que Ele tem o controle da natureza. Tem o controle até do inferno. Tem gente que pensa que o inferno é que manda no mundo. Não é não. Ele está solto, ele está fazendo as coisas aí porque Deus está permitindo. Porque o homem quis, o homem dá direito, o homem pede, o homem busca. Mas quem tem o controle, irmãos, a chave até da morte do inferno é Jesus. Não é? A Bíblia não diz isso? Que ele morreu, foi crucificado, sepultou, o corpo dele ficou na sepultura, mas a Bíblia diz, e até o credo apostólico diz, que ele desceu ao inferno. A Bíblia diz isso. Pedro escreve sobre isso. E foi lá, anunciou a salvação, até salvou gente lá. Tem gente que foi salva, rapaz. Que misericórdia maravilhosa de Deus. Hoje, essa porta está fechada hoje, tá bom? Mas até a vida de Cristo ele foi lá. E a Bíblia fala que ele proclamou o Evangelho. Tem alguns crentes que proclamam, não foi bem isso que ele proclamou o Evangelho. Ali foi só uma declaração da vitória dele que não salvou ninguém, não. Não, a Bíblia fala que ele foi lá, pregou e salvou. Não adianta ficar lutando contra a Bíblia, que não dá jeitinho na Bíblia, não tem para cair. Não, mas foi a última vez, ali acabou. Isso não acontece mais não.
foi, pregou lá o evangelho. E evangelho, irmãos, é salvação. Aquele povo teve oportunidade. Mas ele foi ao inferno. Foi lá ao inferno. Proclamou o evangelho. E fez mais. Tomou do diabo as chaves da morte e da casa dele, do inferno. Tomou. O que quer dizer isso? Ele eliminou o poder da morte eterna sobre a vida daquele que crê no nome dele. A morte não tem mais poder sobre a vida daquele que serve a Cristo, que está debaixo do sangue de Jesus, porque ele trouxe para nós a imortalidade. Antes não havia essa garantia, não. Paulo fala claramente quanto às bênçãos do evangelho é a imortalidade. Não havia isto, não. Ele foi lá, arrancou das mãos do inimigo que tinha esse poder. Agora mesmo que o nosso corpo vá para o pó, a Bíblia diz que, irmãos, que não vai perder nenhum fio de cabelo nosso, nós vamos ressuscitar ainda. A alma se une ao Espírito novamente, um corpo glorificado, eterno, para desfrutar das belezas, das delícias celestiais para sempre, que a gente não vai nem ter saudade desse mundo. Alguém fala, nem vai lembrar, não. Eu quero lembrar para nunca mais querer voltar. Aí, eu vou lembrar, Senhor. Quem sente perde a memória, irmão? Quem somos nós? É igual uma pessoa que tem Alzheimer. Memória é parte da nossa personalidade. Não vamos nem esquecer, não vamos lembrar. A Bíblia não vai lembrar mais das coisas ruins, das coisas boas nós vamos. Vamos lembrar de algumas coisas que a gente vai olhar, Senhor, aí que a gente vai glorificar mais o Senhor daquele que nos livrou. E vai ser maravilhoso. Jesus já trouxe a imortalidade. Aqueles que morreram em Cristo, irmãos, já desfrutam da glória, da paz, da imortalidade. E nós vamos para lá também, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Então ele repreendeu o vento, acalmou a tempestade, se emudece a tempestade emudeceu, aquietou-se tudo, porque ele é o soberano Senhor, ele é o Criador está contigo e Jesus está conosco, irmãos. Piece of cake. Todas as demais coisas cooperam para o nosso bem. É nesse contexto que tudo coopera para o nosso bem. Que aprendemos isto, que Ele opera nesse momento difícil, irmãos. Outra lição, já estamos chegando no final, tem tanta lição positiva, maravilhosa, é de que, irmãos, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós aprendemos que a nossa fé é desafiada. Porque eles clamaram para ser desafiado no bom sentido. O Senhor desafia a nossa fé para que a nossa fé cresça. Alguém já comparou a fé como um elástico. Eu achei muito interessante isso. Você pega um elástico, ele é desse tamanho, né? Aí você pega, puxa um pouquinho, ele aumenta. Aí você puxa mais um pouquinho, ele vai aumentando. Quanto mais você puxa, mais o elástico vai aumentando. Assim também é a fé. E aqui nós vemos, irmãos, que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, enfrentando tempestades, uma das lições que aprendemos na obediência, nessa obediência, que além das tempestades, é que a fé é desafiada. Olha o verso 40. Depois que o Senhor acalmou o mar, emudeceu o vento, aquietou tudo, a natureza se aquietou, fez-se grande bonança. Bonança significa paz ao redor, paz na natureza. E então lhes disse, ao Senhor os desafia: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Porque nesta experiência de obediência, quando enfrentou a tempestade, irmãos, isso tem que trazer para nós, para a nossa vida. Quando a gente enfrenta uma tempestade, a gente tem que pensar o seguinte: puxa, eu estou andando com o Senhor? Sim, estou. Estou com meus pecados confessados, está tudo bem, lavado no sangue de Jesus. Não é buscar perfeição, não é buscar se você confessou suas faltas. Está debaixo do sangue de Cristo? Estou. O Senhor está comigo, o Senhor está comigo. O que o Senhor quer que a gente, com isto? Que nós enfrentamos pela fé o problema, em nome dEle.
Quando o Senhor disse para eles: por que sois assim tímidos? O que o Senhor queria dizer com isto? Por que não tendes fé? O que o Senhor quer dizer com isto? Ora, eles clamaram pelo Senhor, eles chamaram o Senhor, mas não era esta a intenção do Senhor. Se eles estavam obedecendo ao Senhor, o Senhor estava dentro do barco, eles estavam ali com... O que o Senhor queria que eles fizessem ali? Eles repreendessem o vento. Porque não há sentido, não faz sentido o Senhor fazer uma pergunta dessa para eles. Por que vocês são tímidos? Por que não tendes fé? Porque o Senhor os desafia: olha, vocês estão me obedecendo, eu estou no barco, eu estou aqui. Eles já haviam visto o Senhor fazer milagres. Se você observar aqui nesses capítulos anteriores, irmãos, você vai ver aqui cura de leproso, né? Curas aqui muitos na beira-mar. Que mais? Cura de paralítico, cura até da sogra de Pedro, cura de endemoniados. Tudo aqui nós vemos o Senhor fez. Eles tinham isso aqui é um resumo. A nossa fé é desafiada na provação, na luta, na tempestade. Irmão, irmã, quando vier a luta, vier a tempestade, o que o Senhor quer é que você enfrente. Já falamos isso em outras ocasiões, é que você, em nome de Jesus, repreenda. Porque vai chegar um dia, o Senhor está ensinando para eles aqui, que vai chegar um dia que o Senhor não vai estar fisicamente presente. Mas o Senhor nos deu a autoridade. Eis que vos dou o quê? A autoridade. A autoridade para orar pelos enfermos. E a autoridade para repreender tempestades, sejam elas físicas, meteorológicas, emocionais, espirituais, familiares. Não importa. Exerça a sua fé. Seja feito segundo a sua fé. Não segundo o que você vê, o que nós entendemos, que não é para as aparências. Não. Haja com fé. Levante-se, coloque-se na proa do barco. Encare a tempestade e fala: em nome do Senhor eu te ordeno, acalma-te. Em nome de Jesus, vento, emudece. E aguenta firme. Vai acontecer. Posso ouvir um amém? É isso que o Senhor está ensinando para nós. A nossa fé é desafiada, irmãos. Agora a usar o nome e a autoridade de Jesus Cristo. Uma circunstância pode mudar, irmãos, na hora. Se você tomar essa posição de autoridade e de fé, pode mudar. O que ocorre é que às vezes nós não vemos todas as vezes ocorrer no momento. E a gente desiste. Insiste. Declara. Começa a olhar a situação com os olhos de Deus. Pela perspectiva divina e não pela perspectiva humana. Por que sois assim tímidos? O Senhor desafia a nossa timidez. Desafia a nossa falta de fé. Timidez aqui não é timidez de temperamento. É timidez espiritual. Porque alguém às vezes pode ser muito tímido no temperamento e ser um gigante na fé. E alguém pode ser muito flamboyant, né? De temperamento e na hora da fé, Jesus, é demônio, é um demônio. Ai, não consigo. Não tem nada a ver aqui. Aqui é fé. Fé não tem a ver com temperamento. Fé tem a ver com fé. A confiança em Deus. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Desafia, nossa fé é desafiada, irmãos, na obediência, no meio da tempestade. E concluindo, irmãos, é no meio da obediência e enfrentando tempestade também, na obediência que Deus se revela para nós. Deus se revela para nós no meio da crise, no meio da tempestade, do vento rugindo, do barco quase afundando. O Senhor se revela para eles. O Senhor levanta e repreende quem? Aí, irmãos, eles fazem essa pergunta que nós também faríamos. Olha o verso 41. O Senhor Jesus se revela para eles. Jesus se revela quem Ele é.
E eles, possuídos de grande temor, diziam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eles sabem a resposta. Isso aqui é apenas o que eles chamam de uma pergunta retórica. Eles sabem a resposta. Quem é que pode silenciar o mar e o vento? Quem é a única pessoa que pode, irmãos, dominar a natureza, as forças da natureza? O seu Criador, Deus. Então aqui, com esse milagre extraordinário, o Senhor Jesus está mostrando para aqueles irmãos, dizendo: eu sou Deus. Eu estou aqui em carne e sangue, estou aqui comendo, bebendo, dormindo, cansando com vocês, sendo perseguido, sofrendo, no estado de fragilidade humana, mas eu quero dizer para vocês que eu sou Deus. Ele não usa a palavra eu sou Deus, mas ele usa a palavra eu sou, que é o nome de Deus, em várias ocasiões, especialmente no Evangelho de João, que é chamado o Evangelho do eu. Quantas vezes eu sou tem lá? Quem se lembra? 7 vezes. 7 vezes eu sou. E com a intenção de dizer o número da perfeição, não é? 7 vezes. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem, irmãos? Sabe quem é este? Esse é o teu Deus. Esse é o teu Jesus. Esse é o teu Salvador. Ele é aquele que te ama de tal maneira que ele deu a vida por você. Ele é aquele que intercede por você diante do Pai. Aleluia! Ele é o teu intercessor perfeito, completo no céu. O livro de Hebreus fala que ele agora vive no céu. Ele para salvar a todos, totalmente aqueles que nele confiam, e para interceder por eles. Então ele é o nosso intercessor diante do Pai, perfeito, completo, suficiente, porque ele é o Filho de Deus. Ele tem a mesma divindade do Pai. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Quem é este que está no barco da tempestade com você? Quem é este que está com você como parece que o barco vai afundar? Quem é este que parece que está dormindo? Esse é o Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Salvou, que está contigo. Não desanime, mas viva uma vida de glorificação a Deus, uma vida de louvor, vencendo as dificuldades, vencendo as partes negativas da vida, que todos nós enfrentamos situações negativas, vencendo as tristezas que às vezes quer nos dominar, quer dominar a nossa vida, mas fala: show! Crocodilo da tristeza. Os crocodilos queriam devorar Moisés. Alguém, um pregador, disse que Deus chegava e dizia: show, crocodilo. Show! Poderes do mal. Acalma a tempestade. Cala-te, vento. Abre-te, mar. Monte da tempestade, monte do problema, monte da aflição, sai da minha frente que eu quero passar. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso intercessor perfeito, nosso libertador, nosso Deus. E Ele está no barco. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, nesse instante. Vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Quem é este? Esse é Jesus.